Boa noite, gente. Bem-vindos. Pontualmente, praticamente, hein? Olha só, 6h30. Dani, vou te passar agora para você poder passar os slides, ok? Ok. Eita. Ok, Dani. Uhum. Dá para ver a tela aí? Tá ótimo. Tudo certo, que bom, obrigada. Obrigada aí. Eu acho que eu já vou falando, então, já que a gente está passando e está gravando, né? Senão vai ficar uma fita gravando sem a nossa fala. Eu gostaria de agradecer a presença de quem conseguiu entrar. É um sábado, né? 6h30 da tarde. Então é um prazer ter vocês aqui. Obrigada pela presença. Dani, obrigada por ter aceito o convite de fazer essa apresentação para a gente. Super VIP para os nossos pais. E autorizar a gravação também para os pais que não conseguem estar com a gente, né? Para a gente poder passar depois. Vai ser um tema bem relevante, né? A Dani, toda vez que eu convido ela, ela pergunta assim, mas que assunto você gostaria que eu falasse? Limites. ela já sabe que é um assunto que eu adoro ouvir ela falando e que é um assunto que é sempre importante a gente refletir a respeito, né? Porque a gente quer oferecer para os nossos filhos uma educação respeitosa. E aí o limite entre respeitar e virar muito conivente e deixar eles fazerem tudo o que eles querem fica muito fininho, né, Dani? E aí é um assunto que é gostoso a gente conversar para a gente até poder trazer, sei lá, nossas dúvidas e conversas que a gente vai até pedir para quem estiver participando, quem já entrou aqui, para a gente guardar as dúvidas para o final. A Dani vai fazer uma apresentação. Eu gostaria que vocês falassem um pouco a seu respeito, né, Dani? E depois a gente vai para a apresentação e a gente guarda o finalzinho para quem tiver dúvidas, fazer as perguntas. A gente está com o tempo aí, né? Obrigada, Dani. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui de novo com a Escola Montessori, falando, né, de educação de pais, que eu acho que é um tema super importante hoje, mais do que nunca, né, diante de tanta informação, a gente acaba ficando mais perdido do que eu acho que antigamente, né, de como guiar e como educar as crianças, e esse é um tema realmente muito pertinente, porque até para mim, que estou há muitos anos nessa área, e como professora, agora como mãe, também é um tema muito difícil para mim. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre discutindo, né, e sempre refletindo, e por mais que a gente conheça da literatura, é gostoso também a gente rever a nossa ação, e então eu agradeço pela oportunidade de falar. Meu nome é Daniela Monteiro, eu comecei na Escola Montessori de Campinas, depois fui fazer o treinamento nos Estados Unidos, né, para me tornar professora Montessori, sou psicóloga, sou pedagoga, fiz formação de coaching parental, também iniciei, quando ainda morava no Brasil, agora eu moro nos Estados Unidos, quando eu morava no Brasil, iniciei uma empresa chamada Educare, que eu fazia educação de pais, educação de professores, trabalhei em conjunto com a Camila, com a Escola de Pais, e, enfim, depois vim morar nos Estados Unidos, hoje trabalho como professora aqui, sou mãe de 2, mãe da Izzy, de 3 anos, e do Arthur, de 1 ano, e, enfim, estamos sempre na missão, na Camila. Sim, exatamente. Juntas. É muito bom ter você aqui, Dani, mais uma vez. Hoje o tema que eu escolhi chama Tempo de Dizer Não. Na verdade, eu copiei esse título de um amigo muito querido que tem podcast. Posso indicar o site dele, é Montessori Education, e ele fez um podcast com esse título, achei muito interessante e achei que era muito válido trazer também a reflexão. Não é a mesma, eu só copiei o título, algumas coisas que eu vou falar ele menciona, mas trouxe mais à luz assim para nossa realidade. Se você tiver interesse, vai lá e ouve os podcasts deles, que são ótimos, eu adoro e acompanho. E vamos lá, né? É tempo de dizer não.
Vou botar aí vocês num contexto. Por que que eu escolhi, né, esse título? Eu tenho acompanhado, né, a gente lê muito sobre educação e há uma grande ênfase hoje, né, da importância dos pais de diminuir o uso do não ou de eliminar o uso do não, né, de quanto não é negativo ou quanto não é muito usado, ou era muito usado antigamente, muito opressivo, uma educação muito opressiva. Então, hoje as pessoas estão começando a ficar mais abertos a essa ideia de que a gente tem que ter uma educação mais respeitosa, né? Uma coisa que já para Maria Montessori era uma coisa de longa data, mas para quem não está nesse ciclo, né, está cada vez mais evidente. Mas eu também tenho percebido que os pais têm ficado um pouco perdidos no meio disso, né? Porque aí você vem aquela coisa de, então não posso mais dizer não, mas então o que que eu vou pôr no lugar ou o que que eu posso fazer? E aí acaba indo para um extremo, né? Em que ou os pais ficam extremamente inseguros de como disciplinar e de como educar a criança, ou vem aquele sentimento muito grande de culpa, né? De, falei não, não devia ter falado não, nossa, e agora? Danifiquei a criança, né? E eu acho que a gente tem que trazer um pouco de senso comum, seria, né? De bom senso, acho, que seria de começar a encontrar um equilíbrio, né? A gente não pode nem ir para um lado nem para o outro. Eu acho que tem muito bons exemplos de educações mais respeitosas, né? Eu botei aqui do lado o Love and Logic, Positive Discipline, Non-Violent Communication. Todas são formas muito válidas e muito bacanas, com dicas muito legais. Se quiser, recomendo os livros, recomendo buscar um pouco mais, saber como funciona. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que trazer à luz alguns outros aspectos e refletir sobre a forma de disciplinar e sobre o uso do não. Então, por isso que eu resolvi fazer esse título aí, né? Então, evitar dizer não é bem diferente de nunca dizer não. E eu queria também trazer, antes da gente começar a discutir o uso do não, para que serve o não? Vamos lembrar historicamente, né, como a gente cresceu, né? O não, ele vem com um fator muito negativo. Normalmente ele era bem acompanhado de humilhação e de uma forma assim bem denigrante, né, de fazer a pessoa se sentir mal, né? Quando a gente fala em não, dentro da gente a gente já se sente mal, né? E a gente tem que pensar em qual a real função do não. E, na verdade, o não, ele não deveria ser uma coisa humilhante, ele não deveria ser uma coisa que te faz mal. A real função do não, ela é de proteger, de ensinar e corrigir. Todo mundo precisa ouvir não alguma vez na vida, né? Em algum momento. Lizzy, você pode, por favor, desligar seu microfone? No mute. Que eu tô sem... Não sou host, não consigo fazer ela mostrar. Eu não consigo botar no mute também, que eu tenho que sair da minha apresentação. Deixa eu ir lá, vamos ver. Foi? Ok. Então, vamos lá. Obrigada. Eu sei como é que é. Essa realidade de trabalhar em casa, de tentar fazer alguma coisa em casa com as crianças. Caio, tá todo mundo em casa. Então, obrigada por estar aqui, obrigada por estar ouvindo a gente. Isso já é maravilhoso. A gente tem que aperfeiçoar mais ainda depois de Covid, até a multitask, né? De fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Voltando, a real função do não, né? É da gente proteger, ensinar, corrigir. O não, ele faz parte da vida, né? E então a gente tem que entender que toda essa literatura carregada, esse monte de coisas falando assim, não diga não, não é para você nunca dizer não, mas é para a gente tentar encontrar um equilíbrio na balança e desconstruir esse valor de não tão negativo, né? Tão humilhante, tão depreciativo. Mas a gente não pode ignorar a importância do uso do não. E antes de eu começar a entrar aí no Montessori, eu queria trazer para vocês também um pouco mais a literatura atual, né? Que basicamente define os tipos parentais aí como 3 tipos. Alguns lugares você encontra 4 tipos, né? Sendo o quarto aquele pai que é ausente. Mas vamos falar dos 3 tipos. Tem o tipo permissivo,
que é aquele pai que é tudo para te fazer feliz, né? Tudo ele quer que a criança seja feliz a qualquer custo. Então, eu não vou dizer não para a criança porque ela vai ficar triste ou ela vai chorar, ou enfim, acaba indo para o lado tudo pode. E tem aqueles pais que são super autoritários, que é porque eu falei não, né? Porque eu sou seu pai, eu mando e pronto, acabou, né? E muito desse autoritarismo ele vem acompanhado daquele valor do não, né, que a gente está acostumado a associar, que é bem negativo, bem, né, nessa pose aí que está aí de apontando o dedo, muitas vezes acompanhado de grito, de berro, de bravo, e, enfim, de humilhação, né? E tem o tipo autoritativo, que seria o equilíbrio entre os dois, né? Que é o tipo que todos os pais deveriam ser e que todos nós queremos ser, né? Que a gente busca ser, e vocês, por estarem aqui, muito provavelmente vocês estão buscando serem, ou se já não são, pais autoritativos, né? Que estão ali no meio do caminho, né? E as pesquisas todas mostram que os pais autoritativos, ou que os filhos de pais autoritativos, são aqueles que conseguem ser mais felizes, mais emocionalmente estáveis e também mais bem-sucedidos, né, ao longo das suas vidas. Então, vamos agora, vou fazer um convite, já que a gente está dentro da escola Montessori, já que a gente está falando de Montessori, eu vou trazer vocês para uma pessoa, apresentar vocês uma pessoa muito importante, chamada Maria Montessori. A Maria Montessori, para quem estuda ela, para quem lê o livro dela, para quem busca saber, né, ouvir coisas que ela falou, ou coisas que as pessoas falaram dela, a gente pode identificar 4 grandes características nela, né? Número 1 é que ela tinha um grande senso de ordem, extremamente. Ela acreditava, e tanto que a metodologia dela é estruturada, de que o ambiente, né, a organização do ambiente faz a nossa organização interna também. Então, para a nossa cabeça funcionar bem, a gente tem que estar num lugar organizado, num lugar que tem regras, que tem rotinas, num lugar que as coisas têm o seu lugar, né? Ela também era muito rigorosa. Algumas das falas dela, né, a gente vê que ela era bem firme e bem decidida. E inclusive, principalmente, né, quando se dizia a seguir o método dela, ela era muito, eu acho que eu não consigo achar outra palavra além de rigorosa, né, de muito rigor, é assim que tem que ser, é desta forma, e se não for dessa forma, você não me diga que está fazendo Maria Montessori, ou Montessori, porque não é, né, mas, ao mesmo tempo, por trás desse todo o rigor, ela também era uma pessoa extremamente amorosa e carinhosa. A gente tem inúmeros depoimentos das professoras que aprenderam com ela, falando o quanto ela era carismática, o quanto ela era doce, o quanto ela atraía, né, as pessoas. Todo mundo queria ouvir ela falar, todo mundo queria estar em volta dela, né? E eu acho que a 4ª grande característica dela, que eu acho que é o que fez ela se destacar tão bem, né, dentre todas estas, é que ela era muito observadora, ela era muito atenta ao que estava acontecendo e ela parava para olhar antes de agir, né? Tanto que se chama pedagogia científica, é uma pedagogia baseada na observação, baseada na experimentação, como num experimento científico, né? E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou trazendo essas grandes características dela? Porque quando eu leio sobre os tipos parentais e eu leio sobre o autoritativo, me vem à cabeça ela, porque ela me parece ser uma pessoa que tinha o equilíbrio, esse equilíbrio muito bem dosado, né? De ser rigorosa, mas de ser doce, né? De exigir um rigor e exigir uma certa ordem, mas ao mesmo tempo também saber observar para ajustar as coisas das formas que elas deveriam ser, para melhor atender a criança. E eu acho que a gente tem que aprender com ela, né? E é o que hoje eu tenho para propor para vocês, nessa busca de se tornarem pais autoritativos, que vocês mergulhem comigo dentro do método Montessori, mergulhem do que ele é feito e do que a professora Montessori é feita, para a gente poder tentar trazer isso para dentro das nossas casas, né? Vamos lembrar que ela falava que a educação ela tem que ser um preparo para a vida, né?
Apesar de dentro do Montessori a gente ter muita coisa acadêmica e da criança ser considerada bem avançada, a maioria das crianças quando elas terminam, né, o ciclo, seja ele qual for que elas estiverem, de 0 a 3, de 3 a 6, 6 a 9, e aí por diante, a criança está assim um pouco mais além academicamente do que normalmente no padrão, não é essa a ênfase é que a gente prepare a criança para a vida. E a vida é cheia de nãos, a vida é cheia de frustrações, né? Ele faz parte da vida. Então, não teria cabimento a gente propor para a criança um ambiente ou a gente eliminar essa palavra do nosso vocabulário quando se está educando os nossos filhos, quando que a gente está tentando educar eles para o mundo, e no mundo está cheio de não, né? Então, é importante essa parte na criação da criança. Eu trouxe essa foto do cão de pastoreio, porque numa das passagens, numa das apresentações da Maria Montessori, ela fala que a professora Montessori, ela tem que ser como um cão de pastoreio, né? Que está sempre ali ao redor, cuidando e tentando manter ali as ovelhas, né, juntas e as ovelhas em segurança e sempre alerta, né? Sempre observando, mas alerta, né? O cão não está ali no meio junto com as ovelhas, ele está sempre ali pelas laterais, mas ele está atento, né? E eu acho que isso também é uma boa analogia quando a gente pensa de um pai autoritativo, né? Um pai eficaz, que ele sabe dosar, né? Não quer dizer que eu vou virar criança junto com ele, mas também não quer dizer que eu vou ser somente rigoroso. É encontrar o equilíbrio. E aí eu vou convidar vocês para dentro de uma sala de aula, né? O que é uma sala de aula Montessori? A sala de aula Montessori é o que a gente fala tanto de liberdade com limites. A criança tem muita liberdade, mas ela tem muitos limites, ela tem muita clareza do que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. E é nesse equilíbrio entre a liberdade com os limites que traz o sucesso de uma boa sala Montessori e que pode ser o fracasso também. Tem muita professora Montessori que ainda que ainda está buscando ali entender, né, como que se acha esse equilíbrio. E é difícil, é muito difícil a gente aprender a identificar o equilíbrio. E se numa sala Montessori, que a gente tem toda a teoria, que a gente tem todo o material, que a gente tem toda a literatura, é difícil trazer esse conceito para dentro da nossa casa, que não é preparada, né, não é um ambiente preparado para a criança, que a gente não tem uma formação de preparação, é muito mais desafiador. Muito, muito mais. Por isso a importância de vocês estarem aqui hoje, por isso a importância dessas nossas conversas e das nossas reflexões. Não é fácil ser um pai autoritativo, e não é fácil ser o tempo todo, né? Então, o importante é a gente estar sempre buscando o melhor, buscando aperfeiçoar, né? E como você vai fazer isso? Eu acho que a gente tem que tirar as lições de dentro da sala Montessori. Uma das grandes dificuldades que a gente tem de educar os pais, ou de ensinar os pais, ou de ensinar as pessoas o que é o Montessori, é mostrar que liberdade é diferente de libertinagem, né? Liberdade não é simplesmente deixar a criança fazer o que ela quer, ou permitir ela fazer o que ela quer. Pelo contrário, é bem difícil, porque você vem com muito rigor, você vem com muita você tem que botar muitos limites e dentro desses limites a criança pode fazer à vontade. Então vamos pensar assim, primeiro, na escola a gente tem rotina. A criança todo dia ela vai ter rotina, não adianta ela chegar e falar, eu quero ir para o parque agora, não é hora do parque, a gente vai, é hora, entendeu? Você tem uma sequência de eventos que eles são feitos. E dentro dessa rotina você tem uma liberdade, porque a gente tem as 3 horas de ciclo. Às 3 horas de ciclo, a criança sabe que ela tem que trabalhar, né? Trabalhar com os materiais. E ela sabe, a maioria das escolas, algumas ainda têm o horário do lanche, mas a maioria, a criança tem que encontrar nessas 3 horas um horário que ela vai sentar para tomar o lanche. Então, até aí também está uma certa flexibilidade, uma certa liberdade, dentro do rigor, que são as 3 horas de trabalho e da rotina. Ao mesmo tempo, se tem uma ordem, todas as coisas vão no mesmo lugar.
tudo deve ser mantido da mesma forma. A criança pode usar qualquer material que ela tenha tido uma lição, mas ela precisa e tem a obrigação de devolvê-lo da mesma forma que ela encontrou, né? Então, se ela derrubou o líquido, ela tem que ir lá e limpar o líquido e devolver de volta do jeito que estava, né? Se ela usou o alfabeto móvel, que é esse material aí que está no tapete, ela tem que depois colocar todas as letras no lugar e devolver da mesma forma que ela encontrou. Enfim, tem muitas outras estruturas dentre essa, mas vou deixar vocês com esses exemplos. E existem regras muito claras, tem coisas que as crianças sabem que elas têm que fazer, e essa foto mostra claramente as regras aí, né? O tapete é um espaço de material, o seu material vai ficar em cima do tapete. E você vê que todas as crianças têm muito internalizado isso, porque todos os materiais estão em cima do tapete. E elas sabem que elas não podem interromper os colegas quando eles estão trabalhando. Você vê que claramente elas escolheram, cada uma pode escolher onde vai sentar, pode escolher ficar perto do colega, mas elas entendem que a gente também tem que respeitar o trabalho do outro, né? E entra um pouco da intromissão e da interrupção. Enfim, existem regras. Dani, eu adorei essa foto porque são poucas as salas que têm a cadeira ali de observação, né? Essa sala tem, que é uma das características da metodologia, né? Ter um tempo até que nem que você precise sentar para observar, para anotar, porque é necessário realmente fazer as anotações e pelas suas observações você saber os próximos passos a dar, né? Olhando para a criança, para ficar ali no pastoreio, né? Verificar se preciso dar uma intervenção ou não, se... Então, muito legal essa foto com a cadeira, gostei. Exatamente. Apesar, a única coisa que eu não gosto muito dessa foto é que eu acho que ela tem... não tem muito daquela vivacidade que uma sala Montessori tem de ter, assim, aquele movimento e até um pouco de barulhinho ali no fundo. Mas eu acho que ela é uma foto bem... E a ordem dos tapetes, né? Tipo assim, nossa, parece que é assim. Na sala Montessori não é desse jeito. Acho que eles pousaram um pouco para a foto ali para organizar o tapete. Quem tirou a foto é mais organizado ainda do que uma sala Montessori, né? Porque depois eu vou falar também um pouco disso, porque eu acho que a gente cada pessoa tem que se encontrar no fim da linha, né? Na linha, qual ponto da linha você tá. Eu já vi professoras Montessori muito para o lado do rigoroso, né? Muito para o lado do ali seguindo o rigoroso, e muitas professoras Montessori muito para o lado do mais permissivo. Então, a gente também tem que identificar em que ponto a gente se acha confortável, e todas elas funcionam bem se a gente seguir o respeito, né? E se a gente seguir essas regras fundamentais. Provavelmente essa era de uma professora bem ali na linha da ordem, né? Bem focada na ordem, mas é verdade. E a última o último ponto é a autonomia. É muito importante que quando você estrutura a rotina, a ordem, e você tem regras claras, você permita autonomia, você dê chance para a criança experimentar, você dê chance para a criança escolher, para a criança fazer, e principalmente, né, dentro da autonomia, dentro da liberdade, vem uma coisa muito importante que é o erro, né? É muito importante você ter um respeito ao erro. O erro é parte do aprendizado. O erro é parte da vida, né? Não tem como a gente eliminar, é assim como não tem como a gente eliminar, que tem a gente abraçar ele, né? E a gente saber crescer com ele. Então, por exemplo, a criança tem autonomia de versar os líquidos, mas à medida que ela derruba os líquidos, ela tem, que é um erro, né? Ela não vai ser julgada, ela não vai ser humilhada ou repreendida por causa disso. Pelo contrário, ela vai ser acolhida no sentido de como que vamos resolver o seu problema, entendeu? Você derrubou, você limpa. E aí a criança vai entender e vai encontrar as ferramentas para limpar, né? E aí vem quando usamos o não em Montessori. Sim, o professor Montessori usa não, sim, né? Principalmente quando está ligado à segurança. Quando a criança vai entrar em perigo ou alguém está em perigo, a gente vai usar o não, e bem enfático. Ou quando há um desrespeito com o ambiente, um desrespeito com os outros, ou um desrespeito com si mesmo. Isso quer dizer o quê? Quando a criança está agredindo algum material,
né, usando de forma inapropriada que vai danificar o material, ou quando a criança está botando alguém em perigo, agredindo alguém, machucando alguém, ou fazendo algo violento, e quando ela está fazendo algo que a põe em perigo ou em uma situação de desrespeito para si mesma, né? E isso pode incluir até dizer sim quando quer dizer não, né? A gente tem que interferir para ajudar a criança a ser autêntica a ela mesma, né? Isso que a gente quer que as crianças entendam quem elas são. E quando a gente não usa o não. Oi, desculpa, Camila. Não, Pode imagina, desculpa eu te interromper, mas é que essas horas, né, é tão claro a necessidade de uma intervenção, né, que a gente, às vezes, até vai ter uma intervenção física, né? Se a gente conseguir, porque tem horas que a gente não consegue, ela, sei lá, pegou alguma coisa, vai tacar. A gente tá vendo que se ela tacar, ela vai acertar uma criança. Ela não deveria tacar porque ela vai quebrar o que está na mão dela. E se ela tacar e acertar outra criança, então é melhor eu tentar segurar ela fisicamente. Então, quando ela vai ter esse desrespeito com o ambiente, com outra criança ou com ela mesma, o não nosso é tão grande, é tão enfático, que a gente pode até chegar a segurar essa criança para proteger ela mesma, proteger o ambiente ou proteger outra criança, né, Dani? Sim, com certeza. A Maria Montessori falava muito da distinção entre uma criança normalizada e uma criança em deviação, né? A criança normalizada é aquela que está concentrada, que está focada, que está encontrando prazer naquela atividade. Ela dizia: essa criança você não mexe com ela. Você deixa ela quieta e você não faz, você fica longe, você observa, né? Assim como o cão. Mas ela também dizia que a criança que está em deviação, a professora tem que usar de qualquer meio que ela precise, né, para poder trazer essa criança para o que é certo, para o que está dentro das regras, né? Então, é o que você falou, se a criança vai agredir, vai machucar, a gente vai tomar vai ter que ter uma coisa imediata, né? A gente fala, na sala Montessori a professora não grita, a professora não chama, mas se eu estou vendo um perigo ali, eu vou falar não. E aí todo mundo vai parar, porque não tem muito o que fazer, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Mas quando a gente não usa o não, a gente nunca usa o não para corrigir erros, ou para dar broncas, né? Assim, aquela coisa de humilhar, né? Porque a gente entende que os erros são partes da vida. E eu vou botar alguns exemplos aqui mais para frente, né? E aí vem o como dizer não, né? E no Montessori a gente pode usar não, dizer não de muitas outras formas além de falar não, né? E à medida que você tem a rotina, que você tem a estrutura, que você tem as regras claras, o não ele fica muito muito claro e muito natural. Então a criança sabe. E na sala de aula é muito comum, às vezes eu estou assim fazendo alguma coisa, eu estou aqui do outro lado da sala, eu vejo uma criança olhando para mim, tipo, eu vou fazer alguma coisa errada, dá uma olhadinha aqui, né? E basta eu dar o meu olhar, assim, né? Que eu sempre dou aquela olhadinha. A gente sabe quando você vai falar não, você faz um aqui, ó. Não se atreva, né? Tipo aquele não se atreva. Só de você dar um olhar e de você fazer ou fazer assim, a criança já sabe. Esse é o meu não. Às vezes a criança vem, eu estou fazendo atividade, estou apresentando material, e chega uma outra criança e me diz, Daniela, não. Eu estou dizendo para ela, espera. Assim que eu terminar aqui, eu vou olhar para você. Eu não preciso dizer nada, eu não preciso dar discurso, falar, você não está vendo o que eu estou fazendo? Não, é isso aqui é o suficiente para eles entenderem, né? Outra coisa que a gente também usa, principalmente nas salas muito pequenininhas aqui, é a linguagem de sinal, né? O stop. Você faz assim, a criança do outro lado da sala, você pode fazer assim e ela já vai entender que é o stop, que é para, né? Isso eu não sei se tem muito uso aí no Brasil, mas eu acho que é uma ferramenta muito fantástica, assim, que eu aprendi muito a usar a língua de sinais aqui. No Brasil a gente não usa muito, mas ela é muito útil, principalmente quando você está numa sala de aula, né? Ou quando você está à distância. Para os meus filhos aqui em casa que estão acostumados, né, com a linguagem de sinal tem na escola, também é muito bom, porque às vezes eu estou na cozinha e a minha cozinha tem um balcão, meu filho está lá do outro lado, ele vai fazer alguma coisa, eu só dou o sinal e ele já entende o que significa, né?
E mais importante do que você encontrar outras formas de como dizer não, é você ter consistência no uso. Por isso a importância das regras claras. Porque se a gente, é disso que a gente fala, que a literatura fala da banalização. Porque já convivi com pessoas que o uso do não é tão banal, né? Não aqui, não sobe ali, não pega isso, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, não vem aqui, não vem aqui, que até é tanto que a criança ignora, ela passa a não ouvir mais aquele não, porque não tem uma clareza nas regras e não tem uma consistência. Hoje não pode isso, mas aí amanhã pode, e enfim, é importante a gente salvar o não para os momentos importantes, né? Como lá no Montessori, no slide anterior, de momentos de segurança, momentos de respeitos, momentos em que eu tenho que colocar um limite claro, não, né? Mas existem outras formas de utilizar o não sem dizer o não, que eu vou falar mais para frente também. Mas o que você precisa saber, quando você decide usar o não, acho que tem mais alguém aí querendo participar. Se vocês puderem botar no mute, que guarda. É a Sheila. Pronto. Sheila, por favor. Obrigada. A gente ama essas vozinhas. Tá tendo pergunta, Dani, e a gente guarda para o final. Então, Kizzy, a Dani pode responder você quando ela acabar a apresentação dela, tá bom? Obrigada. Tá bom, eu não consigo ver meu chat agora porque eu tô com uma apresentação aberta, daqui a pouco a gente entra lá, tá? Já tá chegando no fim. E então é importante você entender que quando você tem que ter as regras claras para você, porque você tem que ter uma certa consistência, não é sempre o não. Então, assim, se você decidiu que na sua casa o não pode subir no sofá, não pode subir no sofá nunca. Não é assim, hoje não, amanhã não. Enfim, se você decidiu falar não para o seu filho, não é não. Então, o não é imediato. Na hora que você falou não, é preciso parar tudo o que está acontecendo para fazer valer a sua palavra, né? Então, aquela coisa banal, é muito comum a gente falar, não faz isso, não faz aquilo, não, mas o não está saindo ali da boca para fora e a criança continua e a gente não está nem ligando muito, a gente está aqui conversando. Isso também acaba diminuindo o poder do seu não, né? Então, evitar falar não da boca para fora, porque o não é uma palavra que ela tem que ter um valor, e um valor muito claro, é um limite. Daqui não se passa. E quando daqui não se passa, a gente não pode deixar abrir margem para se passar, né? Então, tem que ser muito presente. E pouco ou nenhuma explicação. Muitas das literaturas também agora hoje fala do respeito à criança, então a gente vê aqueles pais fazendo um discurso para a criança. Não, filhinho, não pode bater na mamãe que faz out, a mamãe fica dodói, aí vou ficar triste, aí eu vou chorar, e bater não é bom porque machuca. Não precisa, principalmente na idade que a gente está falando, e principalmente quando é uma coisa tão óbvia, né? Não pode bater porque não pode, ponto final, né? E não, um simples não deveria ser o suficiente, isso não é aceitável. E por que a gente tem que ter tanta explicação? Porque tem tantos outros nãos que não fazem sentido, e tem tantos outros nãos que são banalizados e que a criança pode passar desse limite e ir além, que a gente tem que ficar explicando demais, prolongando a explicação. O não, ele é uma palavra suficiente. Então, na hora que você falou não, é isso. Eu disse não, né? E aí, em outro momento, sim, você pode trazer a discussão, né? Que aí entra a história do pai autoritativo. Pai autoritário é aquele não porque eu mando e porque eu decido, né? Enquanto que o pai autoritativo é aquele não porque isso agride o ambiente, porque isso agride o outro, porque isso agride a si mesmo, e eu não vou permitir que isso aconteça, né? É muito diferente, mas não é na hora que você está corrigindo a criança que você vai dar a explicação. É no seu diálogo, é no seu dia a dia, porque o pai autoritativo é aquele pai presente, é aquele pai que acolhe, é aquele pai que conversa, é aquele pai que está junto, né? E outra coisa muito importante do não é que o não ele tem que vir com controle. A gente é modelo, a gente é quem está ali na frente mostrando para a criança o que ela deve
o que nós queremos que ela se torne, né? Então, para a gente, tem que ser um exercício dobro de autocontrole. E o que acontece é que muitas vezes o não, ele vem quando a gente já está explodindo, né? Então, entra ali nos pais permissivos. Os pais deixam, até que chega um momento que você fala assim, agora chega, né? E aí a casa cai. E aí todo mundo ficou nervoso, todo mundo fica briga, aí vira aquela gritaria, aquela bagunça, e, enfim, o não, ele tem que vir com um controle. A gente não pode deixar as coisas saírem do controle para aí, enfim, tentar botar ordem. A ordem, a gente começa pela ordem. A ordem é essa e ela sempre deve ser cumprida. E na hora que ela deixa de existir, no momento que ela deixou, a gente stop, né? E é um trabalho cansativo, para a professora é cansativo, agora para um pai que é 24 horas, 7 dias na semana, por 25 anos, né? É muito mais, vamos dizer 25 para não dizer muito mais, mas enfim, é o trabalho que a gente tem que fazer, né? E é importante a gente estar ciente disso. Então, vem aí, use o não como limite e não como uma descarga de frustração, e para a gente diferenciar bem, né, que não é uma descarga de frustração, a gente tentar lembrar daquele sentido histórico do não, de como ele era no início, né? Senso comum, eu acho que vem muito do senso comum, se você parar e pensar assim, deixa eu ver dentro do meu coração o que eu estou sentindo, esse foi um não certo ou foi um não errado, ou essa é a hora de dizer não, ou essa é a hora de dizer sim, né? Então, assim, eu dizer não porque a criança tá, talvez entrar com um sapato sujo dentro de casa, não é um não que deveria ser tão bravo, tão forte, né? Mas se machucar ou machucar alguém é um não que tem um poder. Então, como que eu vou usar outra forma de dizer para a criança que o sapato não entra dentro de casa para eu poder salvar o meu não para uma coisa importante como subir na janela, né? Ou se pendurar na janela. E eu acho que tá aí, tá dentro da gente lembrar do senso comum e a gente olhar dentro da gente. Se a gente sente no nosso estômago que aquilo não cai bem, né? Se a gente sentiu que no nosso coração não caiu bem, é porque provavelmente não foi o jeito certo de dizer não. E eu acho que a empatia fala tudo, né? E se fosse comigo? Quando que você gosta de ouvir não? Ou quando que é o melhor jeito de ouvir não? Porque querendo ou não, você vai ter que ouvir não na sua vida. Você prefere que seu chefe te chame a atenção e te dê um não na frente de todo mundo? Ou você prefere que ele te chame na salinha e você tá ali privado, de preferência sem ninguém perceber que você foi para essa linha, né? Então é a mesma coisa com a criança, porque humilhar ela em público na frente dos outros, quando você, ou se de repente você dá um jeitinho de chamar ela ali no cantinho sem ninguém perceber, né? O que é melhor? E aí vem as alternativas ao não, né? Evitar é diferente do que nunca dizer não. Tem coisas que a gente tem que dizer não, mas tem coisas que a gente pode não dizer não, né? Por exemplo, uma das técnicas muito usadas e muito disseminadas hoje é o uso do I notice, né? Que é eu tô vendo, você identifica o que você está vendo. Você vai descrever para a criança o que você está vendo. Então, eu tô vendo que você está pisando no livro. O livro é para ler, né? A gente segura desse jeito. Me mostra como você segura. Ou a gente guarda ele aqui, não no chão, né? Ou alguma coisa que você vai direcionar e você vai explicar. Então, não é aquele não, não é assim que se faz, é um redirecionamento. É aqui que vai, né? E você pode fazer isso o tempo todo com tudo, né? Até a gente vai casar com a observação. Você descrever o que a criança está fazendo, ela está muito ligada ao fato de observar, que é o que a gente estava falando da característica Montessori. Quando você para dizer na sua cabeça o que você está vendo, você para olhar, porque muitas vezes a gente age no que a gente acha que está acontecendo, e não no que de fato está acontecendo. Então, quando você faz esse exercício de deixa eu descrever o que está acontecendo para mim, você começa também a perceber, você dá essa pausa, esse tempo de pausa para você perceber o que de fato está acontecendo antes de reagir, né? E aí entra o segundo tópico, que é observe e procure entender o motivo do comportamento. Por que a criança está fazendo isso? O que está acontecendo aqui de verdade, né? Ao invés de você simplesmente, eu falei que não é para entrar, não. Tem um exemplo, esse meu amigo coloca até um exemplo no podcast dele de uma criança que a mãe entra no quarto e ela simplesmente tirou todas as roupas da gaveta.
as roupas que ela tinha acabado de... tinha trocado, a criança cresceu de tamanho, né? A irmãzinha cresceu de tamanho, então ela meio que tirou todas as roupas do tamanho maior, botou tudo lá dentro, dobradinha, lavadinha, passadinha, e aí o irmãozinho mais velho foi lá, tirou tudo de dentro, e ela teve essa, né, necessidade de querer berrar, não acredito que você fez isso, mas quando ela parou por um momento e falou para a criança, tô vendo que você tirou todas as coisas, o que tá acontecendo? A criança falou, eu tô mostrando para minha irmãzinha todas as roupas novas que ela tem, né? Então, foi um momento que foi muito assertivo. Esse fim de semana passado, a gente foi na casa de um amigo próximo, a gente tem umas famílias aqui que a gente é nosso grupinho, né, agora com essa coisa de Covid, e a gente foi lá e uma das crianças que estava brincando com a minha filha acabou escrevendo com canetinha na parede da terceira família, né? Então, eram 3 famílias e eu e a mãe, a família dessa criança, estávamos na casa dessa terceira, e ela achou uma canetinha e escreveu na parede. Acontece que essa outra criança, ela vem de uma casa em que a mãe só compra aquelas canetinhas que escrevem naquele papel especial, sabe? Que não pinta na parede, não pinta na... É super cômodo essas canetinhas, né? Os pais aqui dos Estados Unidos amam essas canetinhas. Eu odeio essas canetinhas, porque essas canetinhas não ensinam uma coisa básica, de que canetinha não se pode ir na parede. Mas, enfim, aí essa criança pegou, pintou tudo a parede com a canetinha. Na hora que a mãe viu, ela ficou possessa, foi aquele... eu não acredito! E começou a berrar e deu uma bronca no menino. O menino ficou humilhado, começou a chorar também. Desculpa, mamãe, desculpa, mamãe. E a mamãe ficou brava e falou, não, sai daqui que eu não quero ver. Não, não, não. E ela correndo foi lá, pegou o pano, começou a passar na parede para limpar. O negócio só espalhou mais. Foi uma confusão. E aí a gente pode, né, parar e pensar, vamos parar e pensar? Uma criança que nunca usou uma canetinha que escrevia na parede, se eu fosse essa criança, na hora que eu botasse na parede, eu ia falar, uau, olha que legal, né? Eu acho que ela não teve na cabeça dela, nossa, vai danificar a parede, nossa, vai ficar... Não, a criança não queria fazer, ela não estava fazendo de maldade, ela não estava fazendo de, eu vou aprontar. Ela simplesmente estava experienciando. E enfim, o que a gente pode tirar dessa conclusão, né? Primeiro, você tem que observar, você tem que entender o que aconteceu e você tem que remediar, né? Então, que tal a gente pegar... A minha filha pintou na parede uma vez. Uma vez. Sabe por que ela pintou uma vez? Tem até um post no meu Instagram, se você quiser ver. Porque depois disso, eu dei uma esponja para ela e fiz ela limpar. Falei, você limpou, agora a gente vai limpar. Vamos limpar. E ela esfregou a parede, esfregou tudo que... o resto que ela tinha bagunçado. Pergunta se ela limpou, riscou com canetinha mais alguma vez na parede. Não, mas eu humilhei, eu briguei, eu gritei. Eu falei, não, filha, canetinha de papel. A mãe não falou que canetinha era no papel? Falou, você não pintou na parede? Agora a gente vai ter que limpar. Como que vai limpar? Aí ela foi, limpou, tá muito difícil. Tá difícil, né? Então, paciência, né? Então a gente tem que também saber usar os momentos para ensinar. As crianças, elas são boas e elas querem nos agradar. É isso que a Maria Montessori falava. Elas querem agradar. Elas querem tanto agradar a gente que elas tentam copiar a gente. Elas fazem tudo o que a gente faz, porque elas amam a gente. Então a gente tem que entender que quando a criança está fazendo alguma arte ou está fazendo alguma coisa que para a gente parece uma coisa muito... eu não acredito! Que vontade de matar! Ela não está fazendo por mal. Então, a gente tem que entender o comportamento que vem atrás para a gente usar como um momento de ensino, né? Um momento de ensinagem, né? E não um momento de dar bronca e de humilhar, né? E outra coisa também que eu tenho que trazer à luz é levar em conta a necessidade da criança, porque uma criança com fome e com sono, pelo menos aqui em casa, a gente tem regras... a gente tem, assim, tenta trazer um pouco do Montessori para dentro de casa, tenta trazer um pouco da estrutura, mas, olha, nada sustenta na hora que meus filhos estão com fome e com sono. Tudo tá ruim, tudo fica difícil, todo mundo fica estressado. Então, a gente já sabe que é super importante observar nesse sentido e manter uma estrutura. Eu não posso deixar meus filhos chegarem no limite da fome, eu não posso deixar eles chegarem no limite do sono, eu não posso...
entendeu? Abusar desses momentos, porque esses momentos olha, chegou, às vezes chega, às vezes a gente não consegue evitar, teve uma fastinha, perdeu, chegou mais tarde, foi dormir mais tarde, e aí esses momentos respira fundo e esquece, não é esse momento que você vai dar bronca, não é esse momento, é assim, ok, eu já até falo para mim, sabe o que é isso? É sono, então a gente vai resolver dormindo, vamos para a cama, o mais rápido possível, né? Ter essa consciência também. E aí eu tenho um exercício para dividir com vocês, quando você faz a formação Montessori, você tem um dos exercícios que a gente faz de observação é você sentar numa sala, e aí você tem que dividir a folha no meio, você bota assim do lado o que eu sinto que eu vejo, do outro lado o que eu vejo, né? Porque quando você faz o treinamento, no início você não consegue ver muito claro, mas conforme você vai treinando isso, as coisas vão ficando mais claras e você vai percebendo que muitas vezes o que você vê não é o que você sente que você vê, não é o que você vê de verdade, né? Queria botar o exemplo aqui do meu filho come, né, sozinho, e eu comecei a perceber que ele estava pegando a comida, ele começou a cuspir a comida de volta. Então ele enfiava na boca e cuspia tudo de volta para dentro do prato. E aí eu pensando, né, um pai normal ou qualquer pessoa ficaria muito possesso. Ou pensaria, a criança não gosta da comida, chegaria à conclusão, não gosta dessa comida, eu não vou dar para ela. Ou a criança, eu não, tá desrespeitando, que falta de educação, tem gente que dá tapa na boca, dá tapa na mão, fica bravo, grita, tal. Eu fiquei ali, o que está acontecendo aqui, né? E comecei a reparar que ele não estava simplesmente cuspindo comida, ele estava dentro da boca dele selecionando qual comida que ele queria comer, e ele estava cuspindo as ervilhas de volta, cuspindo as salsinhas de volta, porque alguma coisa naquela textura ou alguma coisa naquele alimento ele não queria, e ele estava fazendo tão deliberadamente que eu fiquei até impressionada com a capacidade dele de conseguir, dentro da boca, selecionar e cuspir de volta exatamente dentro do prato, né? Não é que ele estava cuspindo tudo esparramar, ele estava cuspindo dentro do prato. Então, a gente também ter esse olhar de o que eu sinto que eu vejo e o que realmente eu estou vendo, o que realmente está acontecendo, né? Então, para concluir aí, que eu já falei demais, eu nem sei que horas são, já estou chegando na 1 hora, vamos lá. Conclusão, entender que o correto uso do não é essencial para a formação da criança, né? A criança precisa ter liberdade com limites. Ela precisa de limites. Número 2, seja claro no que é permitido e no que não é permitido. Para você ser claro no que é permitido e no que não é permitido, você tem que ter claro quais são as suas regras, o que você aceita. Cada caso é diferente, foi o que eu estava falando da professora Montessori. Não tem só um tipo de professora Montessori. Tem inúmeros, cada uma vai encontrar o seu estilo. Se você for numa sala Montessori, numa outra sala é totalmente diferente, porque cada um tem a sua própria personalidade, cada um tem aquilo da metodologia que mais se assenta ou que mais se identifica com si mesmo. Então, a gente é igual. Você tem que identificar qual é o tipo de pai que você é, o que é melhor para você. Eu sou muito mais permissiva. Para mim, as coisas são muito, tudo bem, deixa. Para o meu marido, ele é muito mais autoritário, ele é muito mais tipo, não, isso aqui não pode. Como assim? Não pode. Então, a gente juntos vai encontrando o meio do caminho, uma balança, né? E a gente vai ensinando um outro. Eu aprendo muito com ele, e ele aprende muito comigo, né? Então, a gente tem que ter muito claro quais são os nossos limites pessoais e quais vão ser as nossas regras da casa, né? Porque dentro da casa não tem só a gente, tem outras pessoas. E desde o início, ser isso. Não esperar as coisas chegarem no caos para aí você falar, não pode fazer isso. Não, se você nunca falou que não podia, por que agora você vai esperar, né, a coisa ferver para resolver? E exercite diferentes formas de dizer não, quando que é realmente essencial dizer não e quando não é. Quando que você pode usar um momento para aprendizagem, quando você pode usar um momento para conversar, né? E observe mais para entender, né? Convido vocês a fazer esse exercício do o que eu sinto que eu vejo e o que eu realmente vejo.
É muito interessante a gente poder sentar e parar, e vocês vão ver o quão difícil é. Você não interromper, você só ficar ali paradinho, falando: "Não vou fazer nada, não vou fazer nada". É muito difícil. Até hoje eu tenho essa dificuldade, às vezes na minha sala eu falo: "Hoje eu vou observar". Aí eu sento lá, aí começa a dar um ciricutico, aí você fica: "Ai meu Deus, tá bom, não, só observar, só observar". E é um exercício, é difícil, mas a gente vai ficando melhor. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai ficando melhor e chega um momento em que você não precisa parar para sentar para observar formalmente. Chega um momento que você consegue, né, assim como eu estava lá na cozinha observando meu filho comer, e eu conseguia, à medida que eu estava interagindo com ele e com a minha outra filha, identificar o que estava acontecendo, antes de, né, dar uma bronca. Uhum. E claro, né, não pode faltar, né, Camila? A lição de casa. A Camila sempre brinca, eu sempre tenho que trazer uma lição de casa para vocês. É vocês tentarem pensar qual tipo de pais que vocês são, né? Para que lado vocês estão mais, né, na balança, e começar a estruturar aí as suas regras, as suas rotinas, né? O que você acha que é importante. Tenha clareza nisso, porque quando você tem clareza, você consegue passar para os seus filhos. E, assim, você pode dar autonomia para a criança. E o convite à ordem também, né? O convite à ordem quer dizer, você tem a sua casa adaptada para o seu filho? Você tem a sua casa, pensada também para ele, em que inclui ele? Porque a ordem é extremamente importante, os brinquedos dele estão organizados? Estão guardados nos mesmos lugares? Tem lugar para tudo na sua casa? Isso é importante para a criança, é importante principalmente para a criança pequena de 0 a 6 anos. Eles precisam disso, tá? Número 3, anotar os seus momentos difíceis. Então, agora você não vai conseguir pensar em nenhum, mas conforme você for vivendo essa semana, todos os momentos que você falar muito não, todos os momentos que você perder a cabeça, todos os momentos, começa a anotar, porque aí depois, mais tarde, você pode pensar nele e pode tentar fazer a prática aí do que eu sinto, o que aconteceu de verdade, e incluir mais essa prática na sua vida, tá? Então fica aí essas lições de casa para vocês. E agora a gente pode ir para as perguntas. Dani, eu só vou acrescentar o número 5 aí para as perguntas que você fez, porque tem que, assim, quando a gente fala de pais, né, são as pessoas responsáveis pela educação da criança. Então, cada um que é responsável pela educação dessa criança em casa, é extremamente importante fazer essa reflexão. E a quinta que eu acrescentaria, assim, depois que cada um fizer no seu cantinho, né, ali as pessoas envolvidas aí conversarem entre elas, né, porque é interessante chegar em acordos do que efetivamente é válido. Por exemplo, qual não é extremamente importante nessa casa, como você deu o exemplo lá do sofá, não pode ficar em pé no sofá, é uma regra dessa casa, então é uma regra que todo mundo vai cumprir. Né? Porque a criança já sabe isso que você falou, né? Que na sua casa você é de um jeito, seu marido de outro. Tenho certeza que seus filhos já sabem para quem eles vão pedir o quê e como que eles vão pedir. Sabe? Então, sabe, é isso mesmo. É isso que a gente faz, a gente tenta encontrar um equilíbrio, a gente tem que conversar muito, assim, eu e meu marido, porque muitas das coisas que eu acho que tudo bem para ele não, então a gente tem que conversar e falar, e chegar num acordo e falar, então, o que que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai... E aí entra, né, aquela vida do casal, que a gente tem que, um tem que ceder, depois é o outro, e um tem que acatar com o outro, e a gente tem que ir encontrando aí os nossos caminhos no meio disso, mas a regra, ela tem que ser uma, né, dentro da casa, ela não pode ser uma com a mamãe, uma com o papai, uma com a vovó, uma com o vovô, a regra é essa, né. a vovó e vovô fica difícil, né, porque assim, vovó e vovô, eles já ganharam o direito de poder fazer o que quiser, né, porque já educaram os seres humanos que são os pais da criança, então eu nem que a gente não vive muito esse lado aqui, né, como a gente está muito longe, a gente não vive muito esse lado de vovó e vovô. Vocês estão longe dos vovós, dos avós, né? Mas aqui a gente tem famílias que hoje delegam isso, né? Precisam do apoio dos pais em alguns momentos, e aí sim, realmente, esses avós precisam estar de acordo com o mínimo ali que é essencial dos nãos, né? Dos limites. Mas que eles realmente deveriam ter o direito de poder fazer o que quiser ali, eles merecem, né?
Na casa do vovô é as regras do vovô e da vovó. Casa do Isso, vovô é diferente, é né. diferente. Na mesma coisa que é na escola, as crianças sabem que na escola tem uma regra, na escola desse jeito. Isso sim, é mais, acho que a questão é mais naquele ambiente precisa haver uma certa integridade, né, uma certa estrutura daquele particular daquele lugar, né. Tanto que nem você não vai na igreja e faz as coisas que você faria no bar, você não vai no bar e faz as coisas que você faz na igreja, né. Né? Então você pode beber uma cerveja e você pode fazer uma oração, mas não é muito legal você fazer uma oração no bar ou beber uma cerveja na igreja, entendeu. Então, saber o lugar das coisas É bom, é bom. e E a criança é sagaz, ela sabe. sabe. A gente tem, Dani, a pergunta da Kizzy, ela gostaria de uma dica, assim, de como fazer a introdução da linguagem de sinais. Você pode. Depende um pouco da idade, do que você quer. Eu acho que primeiro você tem que ter clareza dos sinais que você quer usar, né. Quais são os sinais que você acha importante usar? E aí a gente faz primeiro a introdução da fala com o sinal, né. Então, se eu vou falar para a criança "para", eu vou começar a falar, ao invés de eu só falar "para", eu falo "para", né, e faço o sinal. Ou não, e faço o sinal, né, e mostro para ela. A gente aqui usa vários sinais, né, eu posso usar aqui a gente usa um mais, né, que a criança quer mais, a gente usa o all done, que é acabei, estou satisfeito, tem, hã, o Arthur usava muito na sala dele, eu não uso todos, mas ele tinha o obrigado, eh eh agora eu não estou lembrando de mais nenhum. Mas aqui em casa a gente só usa mais o Aldana, mais, e esse daqui eu criei, que eu uso na minha sala muito com os meus alunos, que é andar, né, que é uma coisa que a gente precisa muito com as crianças, lembrar para elas que elas têm que usar os pezinhos para andar, né, não para correr dentro da sala, então e aí conforme você introduz uma, 2, 3 vezes, depende da idade da criança, a fala com o gesto, depois disso você pode eliminar a fala, você só usa o gesto, a criança já entende o que é, né, ela já vai, acompanhar. Agora, por exemplo, do andar, se a criança eu falo para a criança: "A gente vai andar", e eu mostro e eu trago a criança de volta e mostro para ela, vamos andar juntos, e aí eu tenho que fazer ela andar para ela entender o que significa, né. É assim que eu espero que você ande quando, né, eu faço isso. Eu não vou explicar com todas essas palavras, mas através das minhas ações, como eu vou deixar isso bem claro para a criança, né. Você tem, você teria algum lugar para recomendar para poder ver os sinais? Tem, eu acho que se você fizer um Google aí nas imagens, Google Imagens mesmo, com os sinais, Aparece. língua de sinais, os sinais mais usados, tem muitos sinais, agora eu não estou lembrando de muitos não, eu só lembro desses, mas tem muitos sinais, tem para leite, né, milk, leite é assim, para criança pequenininha, fralda a gente abre assim do ladinho aqui, faz assim do ladinho do corpo, nas laterais, como tipo, tô com a fralda molhada, preciso trocar a fralda. Tem diversos que você pode buscar. Eu acho uma ferramenta muito bacana, muito interessante. Ela está Alguém tá a Kizzy mesmo está perguntando, né, se isso não vai atrapalhar uma criança que está desenvolvendo a fala, né, do interesse de falar. não, É, eu tive a experiência, tem muitas pessoas que acham que atrapalha, eu tive a experiência com os meus 2 filhos de usar, mas, na verdade meus filhos começaram antes, eles usavam quando eles eram bebês. E o legal do gesto é que a criança ela se comunica sem ela precisar falar, porque falar é uma atividade muito difícil para criança pequena, né. Ela exige muito dos músculos, exige uma coordenação, existe muito pensamento. Então o que acontece é que a criança pequena, a cabeça dela está funcionando, está mil, mas ela ainda não tem a coordenação motora, a musculatura desenvolvida para ela conseguir reproduzir a fala. Tanto que provavelmente a sua filha de 1 ano, você fala tudo para ela e você percebe que ela entende tudo, claro, né. Ela sabe exatamente do que você está falando, você fala: "Vai pegar tal coisa, vem aqui comigo, e ela sabe exatamente o que você está falando, mas ela não consegue falar isso ainda.
Então, para a criança, o que eu vejo é que a criança se sente, é uma forma dela se expressar. É, ela se sente bem, porque ela consegue externalizar o que está dentro dela, né? E conforme eles vão crescendo, aí eles vão aprendendo a falar e eles vão tendo orgulho em falar. Eles querem falar, eles querem se comunicar, porque eles amam a gente e eles querem fazer como a gente, né? E a nossa linguagem primária é através da fala, não é através da língua de sinais, né? Então, eu acho que eu acrescentaria na sua fala, Dani, que acho que é exatamente isso, né? Então, é a gente dar uma ferramenta para a criança. No treinamento da AMI, da Associação Montessori Internacional, para 0 a 3, eles usam a linguagem de sinais, justamente porque uma criança, algumas vezes, ela chega até a morder porque ela não está sendo compreendida. E se ela tem, como ela não tem a habilidade da fala oral, se ela tem a habilidade da fala por gestos, ela está conseguindo se comunicar. Então, isso é interessante. E se ela está num ambiente em que tem outras crianças, a maioria não tem linguagem de sinais, né? Então, em algum momento, ela vai ser cobrada de falar e ela vai ter interesse em falar porque ela vai querer se expressar com outras crianças ou até com outros adultos mesmos, né? São poucas pessoas que vão entender os sinais que ela vai fazer. Então, vai chegar um momento que ela realmente vai precisar e vai falar, né? Mas se tem alguém, pelo menos alguém no planeta Terra, que consegue entender o que ela está precisando, né? Então, que seja os adultos mais próximos dela e ela conseguir se expressar pela linguagem de gestos, ela fica muito satisfeita, muito feliz, né? Então, essa é a parte Exatamente. interessante. É muito bem lembrado da questão da mordida, é muito comum mesmo a criança, quando ela começa a morder, normalmente ela está nessa fase que ela está ainda não desenvolveu a linguagem e ela está querendo se expressar, é muito bem lembrado. E também lembrando que a linguagem de sinal, eu não vou substituir a minha linguagem, ou não é tudo que eu vou falar que eu vou usar a linguagem de sinais. Eu só vou usar a linguagem de sinais com coisas essenciais. Por exemplo, né, eu quero água, eu quero leite, eu quero trocar de fralda, eu quero mais, eu estou satisfeita. Então, são coisas relacionadas à necessidade da criança. Então, é para que ela possa se comunicar as suas necessidades essenciais e não para que ela possa suprir toda a necessidade de comunicação dela, né? É isso mesmo. Antes de abrir para todo mundo, se alguém quiser falar depois, você pode abrir o microfone, tá, gente? Daqui a pouco. Mas eu gostaria de falar só mais duas coisas, assim, de tudo que você disse, né, Dani? Das experiências que as crianças têm na sala Montessori, ela tem várias pequenas frustrações, né? Isso que você falou do derramar, Então, isso tudo também ajuda bastante a criança a saber lidar com o erro, né? Não saiu do jeito que ela gostaria que saísse. E aí, a reação do adulto que está perto dela, como você falou, é extremamente importante, né? Se a pessoa vai gritar, ela vai assustar. Então, o caso de quebrou um vidro, a nossa reação é ajudar essa criança a entender que acontece, né? Como o riscar a parede e tal. Então, vamos juntar, né? Isso, só que para juntar o vidro, a gente vai tomar cuidado, a gente vai pegar a pazinha, em vez de pegar com a mão, e aí com o tempo ela vai ganhando habilidade para efetivamente chegar nesse momento de pegar com a mão. Então, a gente permitir que em casa ela também se frustre nesses momentos, né, que ela cometa ela tenha a oportunidade de cometer pequenos erros em casa, é importante, né, da gente permitir que isso aconteça e ela aprenda com isso, né, e a gente ajude ela a resolver daí, né, as situações. Então, a gente ter esse olhar que a gente tem na sala Montessori é importante. E aí acho que a gente pode abrir, então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, você está recebendo um monte de parabéns, está vendo o chat aí? Tô vendo, obrigada, que bom. Fico contente. Eu quero perguntar, Camila. Pergunta. Tudo bom, Daniela? Eu sigo você no Instagram, vejo suas publicações, são bem úteis para reflexões aqui da criação Que da bom, minha obrigada. filha. A Angelina, ela tem 3 anos, e aqui em casa eu sou um pouco mais autoritária, o meu marido um pouco mais permissivo. Até pela criação que nós dois tivemos, o meu pai sempre foi muito autoritário, conservador, enfim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ser mais permissiva, então é um exercício constante.
E aqui também aconteceu a mesma coisa, né? A minha irmã ela tem era mais nova e ela tem uma outra visão. Então, a minha sobrinha tem uma porta que pinta à vontade, entendeu? E com tinta no azulejo da parede da cozinha, porque é liberado 2 espaços para elas. E eu não consigo permitir um espaço assim para esse tipo de coisa. Então, quando a Angelina pintou a parede com canetinha, com lápis, enfim, eu também fui com a escovinha, vamos lá, agora vamos limpar tudo, limpamos juntas. E ela realmente não tem esse hábito de ficar rabiscando. Vez ou outra, ela dá uma exageradinha, passa por dar uma passada e tal. Eu explico, a gente vai lá, limpa de novo e tudo bem. Mas não é uma coisa recorrente. E nós vamos pintar a casa pelo lado de fora agora, no próximo mês, e o meu marido sugeriu que a gente permitisse que ela rabiscasse os muros laterais. E eu achei que talvez isso fosse dar uma confusão na cabeça dela. Então eu falei, bom, quando eu deixo ela pintar no muro, eu deixo com giz. O giz facilmente a água, né? A água apaga. Se eu agora der essa autorização para ela, mesmo que eu explique para ela, olha, filha, vamos deixar você pintar, porque em seguida nós vamos pintar, pintar a casa, né? Eu deixar você rabiscar, isso não causaria uma confusão? Tipo, um momento eu vou permitir, o outro eu não vou. O que é melhor nesse caso? É melhor vamos pintar, eu explico para ela, então ela pode rabiscar. E aí, num outro momento, eu falo, agora não, agora só com o giz, porque agora está pintado. Então, eu fico nessa situação. Será que eu estou sendo autoritária demais? Ou que eu estou sendo consistente? Não, não pode mesmo, nunca, né? Então, Elaine, a minha pergunta para você é: quem que quer pintar a parede, né? Ela quer pintar ou ela não quer pintar, né? Porque, na verdade, é o pai que quer que ela pinte. Então, porque se ela não quer pintar a parede, ou se isso não veio dela, eu não vejo por que você botar ela na frente da parede e falar para ela pintar, não é? Agora, se ela tem, né, a necessidade ou o desejo muito grande de pintar a parede, aí talvez faça sentido você levar ela do lado de fora e falar, olha, a gente vai pintar semana que vem, que tal a gente fazer um desenho bem legal aqui, depois a gente vai apagar com a tinta, né, e fazer todo o discurso, a explicação, e depois que a gente pintou, aí a gente não vai mais desenhar mais, porque aí vai ficar a pintura nova, né, e estabelecer. Mas a questão vamos voltar para a criança, né? É o que a Maria Montessori sempre falava, observa a criança, vamos ver o que ela quer fazer, né? Será que essa necessidade é dela ou será que é uma necessidade dos pais, né? Talvez para ela bastou ela ter testado uma vez na sua parede e ter limpado com a escovinha. Aliás, parabéns que você conseguiu levar, você falou que você era autoritária, eu achei que você ia contar que você deu uma bronca nela, mas você acabou conseguindo achar uma solução, né, de levar a escovinha e de fazer ela pintar, limpar. Então, ela já teve a experiência dela e ela já teve a consequência dela. E agora ela deve estar em outra fase, né? Ela deve estar fazendo alguma outra coisa, outra descoberta. Tá certo. Obrigada. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Pode comentar, contar algum caso. Não é assim, pergunte agora ou cale-se para sempre, né, Dani? Se quiser fazer a pergunta lá no Instagram da Escola Montessori ou do Eduquer Mama Montessori também, a gente vai responder, né, Dani? Sim, claro. Com muito prazer, sempre. Dani, muitíssimo obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Foi muito clara a sua apresentação e tenho certeza que tirou dúvidas de muitas pessoas que assistiram e também que vão assistir depois. Obrigada por permitir que a gente filmasse, porque tem alguns pais que a gente gravasse, né? Alguns pais que não conseguiram estar presente com a gente, mas que já pediram, falando, eu quero assistir essa palestra, por favor. Então, vai ser bem gostoso eles terem acesso a isso depois. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que estiveram presentes.
Eu que agradeço, muito obrigada mesmo. Realmente é judiar, né? Sábado, 6h30 da tarde. Mas, gente, é porque Agradeço a presença de vocês. a gente está num buraco de tempo, assim, né? Diferença de tempo de 5 horas. E a Dani trabalhou de manhã na escola dela, então ela saiu do trabalho e veio direto aqui conversar com a gente para dar esse prazer da presença dela nessa palestra que foi tão esclarecedora. Obrigada, Dani, por tudo. Eu que agradeço. Bom, boa tarde aí para você, Dani. Boa noite. Obrigada. Bom domingo para quem. Bom finzinho de sábado e bom domingo aqui para quem está com a gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.